Olá, amigos da TV Cidade de Farroupilha. Eu sou o apresentador Marcelo Angnoni, trabalho com análise de informações e estou aqui hoje para apresentar a vocês um novo programa. O programa vai se chamar Inteligência Estratégica, um título bonito, um título chamativo e que promete trazer a vocês uma série de conhecimentos nas mais variadas áreas de atuação, seja na política, na economia, na sociedade, na ciência, na tecnologia e mais uma outra série grande de conhecimentos e ferramentas que eu pretendo analisar, discutir e apresentar algumas conclusões para que você, telespectador da TV Cidade, possa exercer melhor a sua cidadania, se inspirar e, consequentemente, formar melhor a sua opinião sobre esse mundo complexo no qual estamos vivendo atualmente. Então, para essa primeira edição do programa, que começa agora, eu trouxe um artigo muito interessante, do qual eu analisei, eu refleti, e eu cheguei, então, a 11 estratégias que o governo de Jair Bolsonaro empregou para poder chegar ao poder do Brasil. Muito bem. Então, antes de mais nada, o Jair Bolsonaro, esse homem que nós colocamos lá no poder, que ganhou todos os nossos votos e as nossas confianças, ele é, acima de tudo, um grande estrategista militar. Não é à toa que ele é formado com grandes áureas, né, lá na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, onde ele saiu de lá como tenente e depois foi progredindo até a hierarquia de capitão da arma da cavalaria. Eu ia falar infantaria, mas ele é cavalaria. Mas a grande sacada aqui do Bolsonaro, ao longo dos seus estudos e da sua formação militar, é que ele sempre buscou o lado da estratégia, da comunicação tática, da forma de estudar o adversário e reconhecer neles os pontos fracos para atingir os seus objetivos. Trouxe aqui o famoso livro A Arte da Guerra, que é um compêndio, né, um manual de estratégia militar, escrito aí há muitos e muitos milênios, que ainda hoje ele é bastante moderno. Jair Bolsonaro foi um gênio na interpretação e no emprego também dos conhecimentos aqui contidos. Não é à toa que Jair Bolsonaro sempre exerceu um papel de líder na sua turma militar. Depois disso, ele começou a expandir bastante o seu talento de comunicação e de liderança, e ele foi então convidado por um professor que identificou nele esses talentos e chamou ele a atuar de uma forma mais abrangente, ou seja, atuar em um cargo político. Foi aí então que Jair Bolsonaro desistiu de sua carreira militar, foi para a reserva e então começou a sua carreira pública como deputado estadual primeiro, depois deputado federal, e depois foi progredindo até finalmente, depois de quase 30 anos aí, né, de carreira, chegar então ao cargo máximo do poder no Brasil, que é a presidência da República. Então, reparem, no próprio nome de Jair Bolsonaro já tem uma estratégiazinha de marketing. O nome dele, Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, Messias, o grande salvador da pátria. Não é verdade? Agora, eu quero apresentar para vocês uma análise profunda que eu fiz em todas essas estratégias que ele aprendeu lá na escola de guerra e que depois aplicou para poder derrotar o seu inimigo nas eleições, o PT. Então, Jair Bolsonaro é um grande gênio da estratégia. Antes dele ser um cara bom, um cara que realmente tem um ótimo discurso, que pretende construir um Brasil melhor, acima de tudo, Jair Bolsonaro, como eu falei, é um estrategista. Então, vamos tentar entender um pouco mais a fundo e dissecar, no programa de hoje, a mente do nosso presidente. Primeira estratégia que eu trago para vocês: a guerra híbrida.
vamos usar aqui um recurso para o telespectador poder entender os principais conceitos. Guerra híbrida. Aqui. A guerra híbrida também é chamada de outros nomes. É uma guerra não convencional. Pode ser chamada também de guerra assimétrica ou tática de guerrilhas. Nós temos ao longo da história muitos exemplos aí de grandes facções, de grandes líderes que usaram essas estratégias. Temos a guerra do Vietnã, temos a guerra do Afeganistão, temos as próprias Farc colombianas contra o governo oficial, né, daquele país. E Jair Bolsonaro, por ser um gênio nesse tipo de estratégia de guerra não convencional ou guerra híbrida, ele usou então tudo o que ele aprendeu para conseguir derrotar o PT. Algumas estratégias foram boas, foram inteligentes, foram justas, outras nem tanto. Como eu falei, ele tem o Messias no nome, mas ele tem muito pouco de Messias. Mas ele tem muito mais de estrategista. Vamos analisar agora um segundo conceito, a segunda estratégia que eu identifiquei, que é o tipo de estratégia chamado FIRE. Por isso que eu trouxe o quadro negro, porque tem muitos termos um pouco difíceis. Firehosing. Está aqui, ó. Estratégia do firehosing. O que significa isso? Na tradução literal, significa um fluxo de água em constante movimento. Agora, vamos transformar isso na política. Na política, significa bombardear o inimigo e também o povo a ser conquistado com um monte de informações, uma atrás da outra, verídicas ou não. O importante é deixar as pessoas com a cabeça saturada de informação. Por quê? Um ser humano com a cabeça saturada é um ser humano derrotado. Ele não tem tempo hábil para poder analisar tudo aquilo. E é muito mais fácil, então, para o estrategista conseguir empurrar suas ideias para cima da pessoa que está com a mente saturada. Então, isso é o firehosing. Temos aqui um recurso que eu trouxe. Aliás, eu sugiro a você, amigo da TV Cidade, ficar por dentro das notícias desse jornalzinho, o Le Monde Diplomatique, versão do Brasil. Esse jornal ele não é apenas de informação, como nós temos a Veja, a Isto É, e outros veículos que nos informam. Mas esse aqui vai muito além. Ele nos forma, ele é mais filosófico, ele nos dá uma ideia muito mais aprofundada dos fatos. Então, sugiro a você, telespectador, que leia, que faça uso. E está aqui, página 3, uma reportagem grande sobre o firehosing, para você entender mais a fundo essas estratégias aí dos bolsonaristas. Super interessante também, vai aqui uma dica. Exerça a sua cidadania. Vá a fundo na notícia e não fique apenas com as informações superficiais que querem lhe passar e que façam com que vocês engulam de forma fácil. Muito bem, vamos para a terceira estratégia. É muito conteúdo para um programa só. Vamos ver se a gente consegue passar tudo isso para vocês hoje. Terceira estratégia é uma muito utilizada não só pelo governo de Bolsonaro, como também por praticamente todas as campanhas dos partidos, que é desmoralizar o adversário ou o inimigo. Criar situações em que coloquem as ideias deles em segundo plano, ideias desmoralizadas frente à população. Eu trouxe um vídeo aqui. Vamos colocar o vídeo do Kit Gay, onde existe uma sessão na Câmara dos Deputados que tem aí uma disputa acirrada de ideias entre Jair Bolsonaro e os seus colegas da oposição. Bota o vídeo aí, por favor. O que está em jogo nesse país aqui é a esculhambação da família. Isso que está em jogo. E são tão covardes que atacam lá nas criancinhas a partir de 3, 4, 5 anos de idade. E o que eu falo está previsto aqui em plano de governo. Não é palavra minha, não.
O objetivo deles é a desconstrução da heteronormatividade. São covardes. São covardes que emboscam crianças na escola. Fizeram, dia 15 de maio, 9º Seminário LGBT Infantil. Canalhas! Canalhas! Emboscando crianças nas escolas. Canalhas 1000 vezes! Como principais meios de se desmoralizar o adversário, usa-se então as fake news. Fake news é um termo que a gente escutou muito ao longo da campanha de Bolsonaro. O importante das fake news não é exatamente o fato, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Mas sim, que nem eu falei antes no Fire Hosting, é confundir a cabeça das pessoas. Não dá tempo hábil para elas processarem tudo, deixá-las cansadas, esgotadas. E é assim que as fake news fazem. Um exemplo disso foram aquele conceito dos kit gays. O kit gay, que o Bolsonaro começou a falar isso lá em 2011, como foi mostrado ali no vídeo, e ele estendeu esse assunto até as vésperas aí da sua eleição. O kit gay, ele coloca como sendo um plano de governo do PT, mas na verdade isso é uma fake news, não é verdade. Foi apenas um fato isolado que aconteceu numa escola de São Paulo, aonde o Haddad, realmente, estava tentando testar um conceito e depois foi desistido. E o Bolsonaro usou isso, então, ao longo de vários e vários anos para desmoralizar o PT. Colocar o PT contra, ou melhor, o povo brasileiro contra o PT. E ele teve muito sucesso ao longo dessa estratégia. Já falamos até o momento 3 estratégias. Vamos falar mais de uma outra, a quarta, que é muito interessante, que é o programa de Corações e Mentes. Corações e Mentes. Esse programa de estratégia, ele visa não exatamente desmoralizar ou atacar o inimigo, mas sim conquistar o objeto, que é o povo. O povo precisa ser conquistado independente daquilo que pensa o inimigo. Então, programa de Corações e Mentes. Vamos pegar um exemplo na história. Quem não lembra do Hitler? O Hitler, já quase 90 anos atrás, fazia muito corações e mentes no povo desacreditado da Alemanha. O povo estava passando por necessidades psicológicas, por carências muito grandes. E o Hitler soube se aproveitar disso. É possível ver nas fotografias de Hitler, aliás, ele estava sempre acompanhado de um grande fotógrafo, que são fotografias carregadas de emoção. É um forte apelo ao sentimento humano. Coloca no Google que vocês vão ver lá. Fotografias lindas, carregadas realmente de sentimento. Dessa forma, ele conseguiu conquistar a cabeça do povo e também oferecendo muitos benefícios. Outro exemplo disso, o Império Britânico, na verdade, logo depois da Segunda Guerra Mundial, para poder conquistar e manter suas colônias na África, usou o Corações e Mentes, também mandando as melhores equipes médicas para prestar apoio à população. A população estava morrendo de fome, de doenças tropicais. Chegaram os médicos britânicos, começaram a curar todo mundo. O que o povo vai fazer? Bom, os britânicos são os bonzinhos, eles estão atendendo às nossas necessidades básicas. O inimigo lá, mesmo que seja do nosso próprio povo, eles é que querem a nossa destruição. Então isso cria uma propaganda na cabeça das pessoas muito forte. E Bolsonaro também, como um grande gênio militar, usou justamente o Corações e Mentes para poder conquistar você, que está aí nos assistindo, e a mim também, todos nós, Não tem dúvida nenhuma. Próxima estratégia, que também eu acho muito interessante. Aliás, é também uma estratégia que não foi só o Bolsonaro, mas praticamente todo mundo que concorre a um cargo público, a um cargo político, acaba fazendo, conscientemente ou não, que é satirizar o adversário. Satirizar, procurar situações onde o adversário pise na bola, onde ele vai se contradizer em algumas palavras. Então, a equipe de Bolsonaro possui sérios analistas que passam o dia inteiro vendo o que acontece na televisão, nas revistas, e procurando sempre frases da oposição,
frases, no caso do PT, que eles pisaram na bola ou que eles cometeram erros e usou isso a seu favor. Ótimo, vamos para mais uma estratégia. Essa estratégia veio muito das escolas de marketing, que é o desvio de foco do povo. Você desvia o foco de algum assunto importante e assim você consegue implantar uma política ou uma ideia muito mais fácil. Vamos pegar um exemplo aí bastante popular. Quem é que não lembra do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002? Aquela Copa ele estava se recuperando de uma séria lesão no joelho e não estava correspondendo às expectativas. A pressão sobre ele era gigante. O que o Ronaldo inventou? Ele, né, ou talvez os seus assessores. Bom, vamos fazer um corte de cabelo que chame a atenção do povo. Aí ele inventou aquele corte cascão. Quem é que não lembra daquele corte? Quando ele começou a jogar com aquele corte, ninguém mais pensou que ele tinha problema no joelho. O assunto da hora foi o corte dele. Tá aí, ó, que baita estratégia para desviar o foco de um problema e conseguir atrair a atenção do público para algo que você quer. Então, acredito eu que nas próximas semanas, o ministro Paulo Guedes, que ele é um grande intelectual de ultradireita, um grande neoliberalista, vai usar essa estratégia. Vai criar alguma situação que desvie o foco da economia. Pode ser qualquer situação aí besta da vida, um Big Brother da vida, aí, qualquer coisa parecida, para o povo brasileiro não pensar nas questões importantes. E ele vai tentar, aos poucos, empurrar a política neoliberal, privatizando as nossas empresas estatais e todos os outros preceitos que essa política propõe. Né? Então, vamos esperar as próximas semanas ou os próprios meses e fique atento nessas ideias que eu estou passando a vocês. Sempre com o coração limpo e a mente esperta. Não esqueçam disso. Próxima estratégia. Essa estratégia também, muito interessante, que é o conceito da provocação. Quem está em desvantagem no jogo político e quer chegar ao poder, vai ter que usar também essa outra estratégia de guerrilha, que é provocar o inimigo, que é deixar ele irritado ao máximo possível. E depois, quando o inimigo... Você cutuca o inimigo, cutuca os pontos fracos dele até deixar ele irritado. Quando ele ficar irritado, e principalmente se for na frente das câmeras, você tem o controle da situação. Você consegue mostrar para o povo que é aquele irritadinho lá que está errado, e você faz um papel de santinho. Você é o bonzinho e ele é o malzinho. É simples assim. É só reparar. Tem um vídeo que eu trouxe aí. Pode botar o vídeo aí. Bota o vídeo para o telespectador poder entender um pouco melhor. Senhora Marina Silva, armamento. Eu sou favorável que o cidadão de bem tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não? Não. Antes eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Você disse que a questão dos salários menores para as mulheres é uma coisa que a gente não precisa se preocupar porque já está na CLT. Só uma pessoa que não sabe o que significa uma mulher ganhar um salário menor do que um homem e ter as mesmas capacidades, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida, ser a última a ser promovida. E quando vai numa fila de emprego, pelo simples fato de ser mulher, não é aceita. Então não é uma questão de que não precisa se preocupar, tem que se preocupar sim. Porque quando se é presidente da República, a gente tem que fazer cumprir o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que nenhuma mulher deve ser discriminada, não fazer vista grossa, dizendo que não precisa se preocupar. Precisa se preocupar sim. Um presidente da República está lá para combater injustiça. Sua réplica, candidato. Temos aqui uma evangélica que defende o plebiscito e para maconha. E quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina? Que tem um filho jogado no mundo das drogas. Você não sabe o que é para você defender um plebiscito nesse sentido. Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a cassação química para estupradores. Você não pode me interromper. A senhora não pode me interromper. Como vocês viram no vídeo,
o Bolsonaro, primeiro ele pergunta para a Marina, Marina, você é a favor da posse de armas no Brasil? É justamente um ponto fraco da Marina, gente. Todo mundo sabe que ela é radicalmente contra. E aí ela até desvia a pergunta e fala de outra coisa lá, sobre igualdade das mulheres, que não tem nada a ver com a pergunta. Então ela já se sentiu já desequilibrada logo ali. Depois, quando a palavra voltou para o Bolsonaro, ele continua provocando a Marina com outros detalhes da política dela. Até um ponto em que a Marina quis interromper ele na entrevista. Pronto. Bolsonaro chegou lá bem anjinho. Olha, Marina, você não pode me interromper, Marina, você está sendo mal educada. Você está sendo mal educada na frente das câmeras, Marina. Pronto, o povo brasileiro, que é um povo que engole fácil, né? Principalmente essa situação visual, né? Então viu a Marina como uma mulher que realmente estava se opondo às leis do programa. Então isso é muito, muito, muito comum na política de Bolsonaro. Provocar o inimigo até o ponto em que ele explode para mostrar para o povo que aquele inimigo é desequilibrado para poder exercer o poder. Muito bem. Tudo isso, gente, é tática militar que ele aprendeu na academia do Exército. Outra tática fantástica também é a vitimização. É se fazer de vítima. Ó, tá aqui, ó. Vitimização. Tática genial também de guerrilha, que é justamente para poder conquistar o povo. Passar a opinião pública a seu favor. Qual foi a maior tática, o maior exemplo disso aí? Não foi a facada? A facada que o Bolsonaro recebeu? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Ainda não foi feita nenhuma análise apurada, mas eu estou acreditando que essa facada teve um pouquinho de fake. Mas o Bolsonaro aproveitou a situação para valorizar demais o sofrimento, para colocar o povo brasileiro que adora esse tipo de drama. Quem viu o Big Brother sabe melhor do que eu. O povo brasileiro é apaixonado por drama, gente. Então o Bolsonaro aproveitou a situação da facada para poder conquistar mais não sei tanta gente que estava em dúvida. Depois, quando ele foi eleito, ele até admitiu isso. Ele disse que foi naquela situação da facada que a eleição foi decidida a favor dele. Então tá aí. Não se engane com Jair Messias não, hein? Que ele é o Jair estrategista. Próxima estratégia. Temos ainda mais um tempinho ainda para trabalhar as estratégias. Vamos colocar aqui. Essa tem uma palavra um pouco mais técnica. É a dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. Essa, na minha opinião, é a estratégia mais importante de todas. Porque essa vai a fundo na psicologia do ser humano. E pode ter certeza que a equipe de Bolsonaro são também gênios em psicologia e análise da condição humana. Por exemplo, o que é uma dissonância cognitiva? É criar uma tensão no público. Você cria uma situação maior, talvez, do que a realidade se apresente, para que o público fique com medo, fique tenso. Uma pessoa com medo é muito mais facilmente dominada. Muito mais. E ao longo da campanha, ele sempre trabalhou muito a questão da violência, que o Brasil é o país mais violento do mundo. Tudo bem, realmente é, mas ele enfatizou demais isso para criar uma situação de tensão e, consequentemente, depois disso, ele apresentou a solução. Qual é a solução? Me elejam, que eu sou o salvador da pátria, eu vou acabar com tudo isso. Então, essa é uma estratégia muito usada pelo Partido Republicano dos Estados Unidos. Quem é que não se lembra do atentado às Torres Gêmeas? O governo Bush, na época, tinha uma popularidade lá embaixo. Depois desse atentado, a popularidade cresceu. Por quê? Porque ele conseguiu mostrar que os inimigos estavam atacando, as pessoas estavam com medo, né? E aí depositaram todas as suas fichas no grande salvador da pátria, o Bush, gente. Então é assim que funciona. Manipulação de massas é isso. Não é exatamente mexer com a bondade, mas é mexer com a malandragem, é mexer com a psicologia do ser humano para se atingir determinados objetivos. E Jair Bolsonaro foi um gênio nessa questão.
Espero que tenham gostado aqui do primeiro programa. Cada semana nós vamos trabalhar um assunto diferente, visando a você a produção de uma ferramenta de reflexão para melhorar a nossa cidadania. Porque é isso, a nossa melhor arma sempre é a inteligência. Muito obrigado a todos e até a próxima. Não, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Caxias e Farroupilha. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397.